Naquele tempo, disse Jesus à multidão dos judeus: Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne pela vida do mundo. Os judeus, todavia, questionavam uns com os outros, exclamando: Como é que este homem nos pode dar a sua carne para comer? Jesus, contudo, asseverou-lhes: em verdade eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Laus tibi Christi. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Hoje, segunda-feira é um dia próprio, tradicional na igreja, de nós rezarmos pelas almas do purgatório. Como é missa de féria, é permitido que se celebre uma missa de quarta classe, como estou fazendo hoje, celebrando a missa cotidiana pelos fiéis defuntos. A Sagrada Escritura fala que é um santo e salutar esse pensamento de orar pelos mortos, para que descansem dos seus trabalhos, descansem em paz. A igreja, quando reza pelos fiéis defuntos, se baseia na grande verdade da existência do purgatório. O purgatório, que é uma espécie de estado espiritual, ou um lugar espiritual, onde as almas que não morreram, não estavam em estado de pecado mortal, quando morreram, quando deixaram os corpos e compareceram diante de Deus para o julgamento, tinham ainda alguma pena para pagar pelos pecados já perdoados quanto à culpa, ou alguma pena, algum pecado venial, elas não podem ainda entrar no céu, por isso passam no purgatório para se purificarem dessas penas temporais necessárias para a justiça divina. As almas estão no purgatório até se purificarem, por isso se chama purgatório, ou seja, o purificatório. Na doutrina do purgatório, nós já vemos na Sagrada Escritura, no livro de Judas Macabeu, quando Judas manda que se ofereçam sacrifícios pelos mortos, pelos soldados mortos nas batalhas, para que eles descansem e encontrem a verdadeira paz. Também vemos na parábola do servo que não queria perdoar, o servo cruel, que Jesus diz que ele foi levado ao cárcere, onde terá que ficar até pagar o último centavo. Quando Cristo fala dos pecados contra o Espírito Santo, ele diz que não há perdão nem nesta vida, nem na vida futura. Portanto, já quer dizer que há pecados que se perdoam na vida futura. Não é o inferno, porque no inferno não se perdoa pecados. Não é o céu, porque no céu não se entra com o pecado. É um cárcere intermediário entre céu e inferno, é o que nós chamamos então de purgatório. São Paulo, falando das nossas obras, diz que nossas obras serão provadas pelo fogo e seremos salvos depois de passarmos pelo fogo. E compara as obras como obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira ou de feno. Serão todas purificadas, ou seja, há um estado espiritual de purificação e pelo qual nós passamos se não tivermos ainda preparados, prontos para ingressar na eternidade do céu. E a igreja é constante em toda a sua liturgia
Desde o início, já nas catacumbas, já se colocava lá nos túmulos, né, descansa em paz, por exemplo, a paz esteja contigo, exatamente mostrando esta fé na existência do purgatório. E o que é que a igreja pede pelas almas do purgatório? Resume-se numa frase muito simples que nós rezamos no introito hoje, e que dá até o nome da missa, né? Chama-se missa de Requiem. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. E acrescenta-se depois, requiescat in pace. Requiem aeternam dona eis Domine, dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. Entre os resplendores da luz perpétua, de lux perpétua luceat eis. Requiescat in pace, descansa em paz. Então nós pedimos pelas almas do purgatório, que são nossas irmãs, que já estão salvas, cheias de um amor de Deus. Santo Agostinho diz que o fogo do purgatório é semelhante ao fogo do inferno. A diferença é que no purgatório se sofre com o amor e com a esperança, já vão entrar no céu, e no inferno não se tem amor, só se tem ódio, mas as almas sofrem muito, e precisam muito das nossas orações, das nossas esmolas, dos nossos sacrifícios e, sobretudo, da Santa Missa. E nós pedimos para elas o descanso. Né? Requiem aeternam dona eis Domine. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. Porque a nossa vida aqui na Terra é uma vida de cansaços, de sofrimentos, de problemas, de dificuldades. Então nós pedimos esse descanso, descansar, repousar no Senhor para sempre. Ter essa posse de Deus no céu, onde há o repouso, não o repouso passivo, mas o repouso ativo, que é fruto do próprio amor que é infundido na alma. A alma que ama tanto a Deus, imagine quando a alma sai do corpo, ela foi criada para Deus, porque a imagem e semelhança de Deus, e só vai encontrar essa felicidade em Deus. Ela sai do corpo e ela busca a Deus, mas não pode ainda. Ama, quer a posse, mas não pode ainda. Ela própria se sente uma espécie de vergonha e necessidade de se limpar, de se purificar. E sofre muito por isso. Sofre por não ter ainda a posse de Deus, sofre ainda pelas próprias penas, que nós chamamos as penas dos sentidos, que é algo semelhante ao fogo, ou com a função como tem o fogo, é um fogo que realmente que queima, mas também que purifica, e a gente pede para elas, que Deus dê para elas o descanso, que saiam do purgatório e vão repousar na posse e na visão de Deus eternamente. Requiem aeterna dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Encontrem a luz perpétua. E que luz é essa? Nós hoje vemos as coisas à luz da fé, uma luz que está acima da razão, mas que nós contemplamos com os olhos, ou com a visão que Deus nos dá, no sentido espiritual, mas ainda a luz da fé. Não temos a visão de Deus aqui na terra. Muitas coisas nos distraem aqui. Somos distraídos com tantas coisas, nos atraem também. Depois que há a morte, a alma não tem mais o que distrair. Quer Deus, quer ver Deus, quer contemplar Deus. Deseja. E o seu sofrimento maior é não ter essa contemplação de Deus. Não poder ver Deus, ainda não. E ama, e quer, e deseja, e anseia, mas não pode ter essa luz divina, né? E sofre. Então nós pedimos a Deus, nosso Senhor, que dê para as almas do purgatório a eterna luz. Quer dizer, que não só a luz da glória, mas essa visão beatífica, essa visão de Deus no céu. Et lux perpetua luceat eis. Requiescat in pace, e descansa em paz. Então nós pedimos por fim a paz. Porque a paz, Santo Agostinho diz que a paz é a tranquilidade na ordem.
Vivemos aqui num tempo de muita guerra, muito sofrimento, um corre para um lado e para o outro, e lutamos tanto contra o demônio, contra a carne, contra o mundo, e nós queremos a paz, paz, paz. Quanto ansiamos pela paz. E essa paz nós vamos encontrar em Deus, porque a paz é sempre um dom de Deus. E as almas do purgatório querem viver essa paz eterna, querem essa posse da paz eterna, e vão encontrar em Deus, e anseiam e desejam. É lógico que no purgatório não estão em guerra, no sentido como nós entendemos aqui, mas anseiam na visão, na posse de Deus, no amor de Deus, viverem essa tranquilidade da ordem para sempre. Descanso, luz e paz. Isso nós pedimos para as almas do purgatório. Devemos rezar muito por elas, elas não podem fazer por si mesmas. Não tem mais tempo para merecer. Nós é que podemos merecer. E podemos, num ato de caridade, pegar os nossos merecimentos e oferecer por elas. Porque há na igreja o que nós chamamos de comunhão dos santos, e uns podem pedir e oferecer pelos outros. E assim nós podemos fazer pelas nossas amigas, que são as almas dos fiéis defuntos, as almas que estão no purgatório. No evangelho de hoje nos diz, Jesus falando da Eucaristia, ele diz que a Eucaristia é semente de ressurreição. E quando falamos das almas do purgatório, nós temos que pensar na ressurreição. É claro que depois do purgatório vão para o céu, as almas. Mas no último dia, todos vamos ressuscitar. Jesus virá e chamará a todos dos sepulcros onde estiverem, mesmo que seja uma molécula de um corpo, que foi morada de uma alma, todos vamos ressuscitar. Todos. Os bons, as almas do céu, unindo a seus corpos, vão ter a glória. Os corpos serão corpos ressuscitados e gloriosos, como o corpo de Cristo ressuscitado. Os corpos dos maus, daqueles que morreram em estado de pecado mortal, estão no inferno, também vão ressuscitar, mas carregarão em si o estigma da fealdade do pecado e do ódio, do rancor, que a igreja coloca, aliás, que Jesus fala na Sagrada Escritura, do verme que nunca se acaba, que nunca morre, o ranger de dentes do ódio, verme no sentido do remorso, por tão pouco perderam o céu, por tão pouco, por causa de uma coisa tão mínima, perderam o céu, foram para o inferno. E os bons então serão louvados, honrados de modo público, porque valeu a pena os sacrifícios que fizeram, e que foi tão pouco o sacrifício para tão grande glória no céu. E o que dá essa ressurreição para a vida eterna é a semente que Jesus chama da Eucaristia. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Já está na glória aqui, né? E eu o ressuscitarei no último dia. Então, a Eucaristia é a semente dessa ressurreição, dessa glória. Por isso pensamos hoje na Santa Missa por todas as almas do purgatório, especialmente aquelas mais devotas da Eucaristia. Pensamos a Nossa Senhora, que é a mãe das almas do purgatório também, que ela interceda e leve muitas almas para o céu. Amém.